Nós estamos num formato diferente, em forma de vídeo, transmissão online. Estamos passando por essa pandemia, por esse momento onde nós devemos ficar em nossas casas, devemos estar com nossos familiares. E não é porque não estamos podendo estar nos templos que a adoração para. A adoração é onde você estiver, onde você se posicionar e você se colocar na presença de Deus. E vejo que Deus ele nos preparou esse momento para que nós possamos repensar, possamos avaliar muitas coisas e buscar a face dele, clamar o nome dele. Antes da gente louvar um pouquinho, eu queria abrir em Salmo 145, e no verso 1 diz: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E no verso 3 diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Bom, irmãos, que nós possamos louvar o Senhor. Eu convido você aí, se você estiver na sua casa, no seu sofá ou no seu quarto, que você cante junto, que você interaja junto, que você adore o nome do Senhor junto. Feche os seus olhos, vamos orar. Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos entregar louvores a Ti nesse momento. Pai, aonde a Tua igreja estiver, na sua casa, no seu lar, Pai, que a Sua glória encha esse ambiente, Pai, nesse momento. Jesus, que a Tua glória, Deus, seja grande, que a Sua presença, Deus, alcance cada irmão, cada irmã, Jesus. Jesus, se algum dos nossos estiver doente, que o Senhor possa curar através do louvor, através da adoração, o Senhor possa, Deus, mudar a vida, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, diga assim: alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aonde você estiver, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus, queremos o teu nome, Deus, queremos o teu nome engrandecer. Vamos lá, igreja, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Jesus.
teu nome é grande, Jesus, engrandeça o nome dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a igreja e céus. Te adoramos, Jesus. Exalte o nome dele, amém? Glória a Deus. E ainda assim continuamos louvando ao Senhor, amada igreja. E em Jeremias 29, pega a sua Bíblia aí, ó. O verso 11 diz assim: Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais. No verso 12: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E no 13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Bom, amada igreja, o Senhor ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, Ele tem pensamentos de amor sobre mim, sobre você, e Ele pede que eu e você nos achegamos a Ele e buscamos a face dEle, para que possamos achar a Ele de todo o nosso coração. E nós vamos continuar louvando o Senhor aqui, e creia nisso. Busque o Senhor de todo o seu coração, busque Ele com toda a sua força, busque Ele com tudo o que você tiver, ofereça a Ele o seu melhor, ofereça sacrifício de louvores. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Vamos dizer que Ele tem pensamentos bons. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei, diga na sua casa, dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Coloque sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Deus abençoe muito a sua vida. Aleluias. Graça e paz, amados. Vamos à palavra do Senhor? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 55, do versículo de número 8 e 9, para que a gente possa refletir nesse dia de adoração ao Senhor, essa palavra que Deus tem para os nossos corações. Profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8 e versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Vamos orar? Te convido a orar comigo onde quer que você esteja. Te convido a fechar os olhos, curvar a cabeça, para que a gente clame ao Senhor nesse momento. Amado Deus, eu te peço, fala conosco e abençoe, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que cultua ao Senhor num momento tão importante quanto esse. Eu intercedo nessa hora pela tua igreja, a Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos, mas eu também te peço, ó Deus, por todo o povo brasileiro. Tenha misericórdia de todos nós e revela-te a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito lindo, é uma profecia dada do profeta Isaías, falando sobre um convite de Deus, um convite do Senhor a cada um de nós, a cada filho, a cada filha de Deus, a cada habitante do planeta. É interessante lembrar que a história da Bíblia é uma história onde Deus se revela a nós por meio da sua carta de amor. E a história da revelação de Deus é uma história onde o próprio Deus vem ao nosso encontro o tempo todo. E o tempo todo Ele deseja
se aproximar de cada um de nós. Em todo tempo Ele deseja se revelar a cada um de nós. A cada momento Ele deseja se comunicar e ter um relacionamento íntimo com cada criação sua, com cada filho, com cada filha. E é interessante que esse capítulo de Isaías 55 é um convite de Deus a quem tem fome e sede de Deus. A quem tem uma fome e uma sede que sente em sua alma esse anseio. Ao mesmo tempo, nos textos em que lemos, entendemos um pouquinho a dimensão do que é Deus e do que nós somos. Da maneira em que Deus pensa e da maneira em que nós pensamos. Da maneira em que Deus caminha sobre a terra e se revela na terra e se revela para cada um de nós e os nossos caminhos, a nossa peregrinação. A maneira em que Deus é e sempre será é uma maneira em que, de fato, se não fosse pelo seu auxílio e pela sua ajuda, nenhum de nós compreenderíamos. E esse texto aqui ele é maravilhoso porque ele mostra que Deus é soberano, é incomparável, é indescritível. E ao mesmo tempo, Ele é único e supremo. E Ele pensa de uma forma diferente da que pensamos. Ele age de uma forma diferente da forma que agimos, até porque esse é um dos dilemas da história da nossa vida. Temos o desejo de querer compreender o Criador e jamais o compreenderemos plenamente. Só podemos compreender Deus se Ele se revelar para nós. E como a história de Deus com relação ao povo de Abraão, a Israel, a igreja, é uma história que Deus se revela a nós, então podemos dizer que sim, Ele se revelou a um povo, Ele se revelou a uma nação. E Ele continua se revelando. Mas se Ele não quisesse se revelar, nós tatearíamos no escuro e não compreenderíamos nunca. Porque só podemos compreender o Criador se o Criador se comunicar a nós e se revelar a nós. E o texto que eu acabo de ler é um texto que, durante esses dias do Covid-19, do coronavírus, em que nós nos afligimos e oramos e pedimos a Deus a sua ajuda, pedimos a Deus a misericórdia de todos aqueles que sofrem, pedimos a Deus o alento, pedimos a Deus a proteção daqueles que agora encabeçam essa batalha, os hospitais, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham de uma forma direta e imediata, protegendo a nossa nação e o nosso povo. Nós pedimos a Deus que realmente Deus possa estender a sua mão. E muitas incógnitas e muitas dúvidas vêm sobre nós. Muitos terrores acontecem com cada um de nós, porque de fato é uma coisa nova na nossa história, e eu diria na história da humanidade. Pelo menos nunca ficamos, eu diria, globalmente afligidos por uma questão de um vírus. Tivemos sim na história casos isolados em alguns países, mas como esse, no formato em que estamos tendo, a nível global e quase que imediato, é uma coisa nova. Podem ver que a economia alterou, as recessões estão acontecendo em muitos lugares, a bolsa vem caindo, quedas imensas, acionando os seus circuit breakers. Muitas coisas têm acontecido e o medo tem se estabelecido em muitas pessoas. Pelo novo, talvez pelo medo, pela questão da vulnerabilidade. O medo tem vindo sobre cada um de nós.
Mas uma coisa eu te afirmo e eu quero te consolar nisso. Deus, Ele é aquele que governa sobre a história. É aquele que rege a história. A palavra de Deus no livro de Daniel nos ensina que o governo dele é um governo sempre eterno. É um governo absoluto. Podemos não compreender tudo, mas uma coisa é certa: Deus não perdeu o controle de nada. E acreditamos que essa hora é uma hora decisiva, onde nós, filhos de Deus, estamos passando também por um momento onde podemos exercitar a nossa fé de forma tremenda. Mesmo quando nós não tivermos respostas, mesmo quando o medo, a dúvida bater nas nossas portas, porque de fato os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, a palavra de Deus nos ensina para que a gente não se tenha forma, ou seja, o molde das pessoas. Não. Mas para que a gente experimente a vontade de Deus e para que a gente realmente coloque a nossa mente à disposição da palavra de Deus, para quê? Para que a gente experimente o quê? A vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor Raimundo, por quê? Por que tudo isso tem nos acontecido? Qual é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu ouso dizer para você que Deus tem um propósito. Eu quero acreditar que tudo isso que tem nos acontecido nos fortalecerá. Nos fortalecerá como povo de Deus, nos fortalecerá como igreja, nos fortalecerá como nação, nos fortalecerá em todas as áreas, porque Deus tem permitido isso acontecer no planeta e em tudo que Deus permite acontecer sempre há uma pedagogia divina. E o texto aqui que acabamos de ler é um texto que fala sobre um convite do Senhor, um convite a todos nós. Talvez você esteja me perguntando, mas como um convite no meio de uma crise? Como um convite no meio de um terror, aonde nós estamos contemplando o anjo da morte passando em muitas nações e saqueando muitas vidas? Quero te dizer que isso que está acontecendo conosco, mesmo sendo algo novo, quem sabe inédito, o mundo nunca teve um momento de pausa como esse, a não ser na Segunda Guerra Mundial. Mas é interessante saber de uma coisa, que em cada momento de crise, em cada momento de luta, de provação, Deus sempre tem algo a nos ensinar, algo a nos aperfeiçoar, algo a nos lapidar. E não foi diferente também em alguns momentos de crise, por exemplo, no povo de Israel. O povo de Israel, naqueles dias em que eles estavam no cativeiro do Egito, durante os 400 anos, ficaram durante muito tempo sofrendo aquela opressão egípcia. Os feitores, Faraó, e de repente Deus levanta Moisés e tudo parece que vai dar certo e parece que nas pragas houve um alívio sobre o povo de Deus, porque a impressão que dava é que tudo tinha chegado ao final. Mas a história do povo de Deus em Israel, naqueles dias no Egito, mostra que Deus muitas vezes os colocava em cubículos, como por exemplo diante do Mar Vermelho. Mais uma vez o povo ficou aflito, mas Deus deu um grande livramento. Um pouco antes deles irem para o Mar Vermelho, na praga dos primogênitos, quando Deus disse a Moisés que o anjo da morte ia passar ali pelo Egito, aquela cena é uma cena que nos faz lembrar esse instante em que estamos vivendo. Muitos têm ficado com medo, muitos têm ficado com um pavor, muitos têm ficado aterrorizados
e eu sei que é legítimo, assim como foi legítimo o medo naquela noite longa e sombria de todo o Egito. Mesmo os hebreus e aqueles egípcios que se refugiaram também junto nas casas dos hebreus, ou quem sabe, se renderam ao Deus de Israel e cumpriram aquilo que Moisés tinha dito, que era passar o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Naquele momento é muito interessante que, ao ouvir o clamor, ao ouvir o grito, ao ouvir o terror das pessoas gritando porque o seu primogênito tinha morrido, mesmo o povo de Deus estando ali, protegido pela palavra de Deus, havia um temor, porque a morte estava passando muito próxima deles todos. E talvez você diga, pastor Raimundo, pastor Rai, vai acontecer a mesma coisa conosco, como aconteceu com o povo de Deus naquela ocasião? Eu quero acreditar que, infelizmente, a minha resposta é não. Daquela forma, não. Daquela forma, não, porque aquela forma foi uma forma exclusiva no povo hebreu que vivia no Egito. E era uma forma exclusiva de Deus salvando e livrando o povo hebreu e aqueles egípcios que fossem acreditar em Deus. Então, infelizmente, eu digo, daquela forma não irá acontecer. Daquele jeito, não. Mas eu tenho uma boa palavra também ao seu coração. Por quê? Porque, felizmente, eu digo, acontecerá conosco de uma forma e de um jeito muito superior e especial. O anjo da morte eterna jamais te levará para o abismo. Se você um dia entregou a sua vida a Cristo e creu de todo o seu coração em Jesus, descanse em paz. Porque o sangue do Cordeiro te selou e você pertence ao Senhor e a sua alma está salva em Deus. Então, eu digo também algo muito lindo da parte do Senhor ao teu coração. Há um livramento, não do anjo da morte, propriamente dita, daquele que sondou o Egito, mas há um livramento do anjo da morte eterna. Por quê? Porque a sua alma pertence ao Senhor. E aqueles que desejam sempre um livramento imediatista, em momentos de caos, esse é um sinal de que essa pessoa não entendeu ainda a obra da cruz. Porque quem já entendeu a obra da cruz recebe descanso na sua alma em cada momento, nos momentos bons e nas tribulações e nos momentos de terror. Aquele que realmente entregou a sua alma a Jesus, e essa entrega é uma entrega total e plena, a sua alma é amparada pelas mãos do Nazareno. E aquele que está nas mãos do Nazareno, de nenhuma forma ele lança fora. Eu sei que muitos de nós podemos talvez sofrer pela perda de algum ente querido. Mas eu creio também no milagre do Senhor, eu creio também na resposta de Deus. Mas eu creio muito mais na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Não tenha medo, não tenha medo. Ninguém morre na véspera. Não tenha medo. Faça a obra de Deus com ousadia, com intrepidez. Porque se Deus tem um plano na nossa vida, Ele cumprirá, Ele realizará. E acreditamos sim em Deus e prudentemente o seguimos, como fizeram os nossos irmãos no Egito. Ocorreram outros livramentos também na história do povo de Deus. Livramentos da fornalha do fogo, ali com os filhos de Deus lá em Babilônia, Mesaque, Sadraque
e Abednego, livramento de Daniel da boca dos leões, livramento de José do Egito na cisterna, livramentos muitas vezes de passar fome, o povo de Deus também no deserto. Imaginem-se 40 anos no deserto. Mas em cada uma dessas ocasiões, Deus realizou algo especial e Deus estendeu a sua misericórdia e a sua provisão, porque Ele é Deus que realiza o que bem Ele desejar na nossa vida. E Deus providenciou o maná para o povo do deserto. Deus providenciou força a José na cisterna e depois em toda a provação que ele passou no Egito. Deus providenciou proteção e graça a Daniel, a Mesaque, Sadraque e Abednego em Babilônia, porque assim foi do agrado do Senhor. E Deus providenciará graça ao seu povo num momento como esse, para que a gente realmente se una em oração. Sim, clame pedindo misericórdia. Sim, clame pedindo a Deus graça. Sim, clame a Deus nos unindo como igreja, como povo de Deus, para que a gente possa realmente, nessa hora, clamar e pedir a misericórdia de Deus sobre cada irmão, sobre cada família, sobre cada um da área de risco, ou cada médico, enfermeiro, cada técnico de enfermagem, cada um bombeiro, quem trabalha no SUS, pedindo a proteção de Deus, para que Deus nos faça passar por esse momento e vencer esse momento e extrair todas as lições. Eu quero acreditar que Deus não se esqueceu de nós. Mesmo não compreendendo quais são os pensamentos de Deus, mesmo não compreendendo quais são os caminhos de Deus, mesmo não compreendendo essas manifestações que Deus nos permite passar, eu quero te dizer, continue crendo em Deus de todo o seu coração. Continue crendo em Deus, porque é no ambiente de fé que nascem os grandes milagres. É no ambiente de fé que Deus realiza muitas coisas. E aqui eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos para que continuemos crendo em Deus, crendo de todo o nosso coração, crendo que Deus pode realizar algo extraordinário. Se humilhe diante de Deus, se quebrante diante do Senhor. Peça a Deus, Senhor, eu não compreendo o teu agir, eu não compreendo o teu trabalhar, mas eu sei de uma coisa, o Senhor tudo pode. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Deus pode, por meio das nossas orações, fazer coisas maravilhosas no mundo físico, metafísico, espiritual. E Deus pode estar salvando pessoas agora. Deus pode estar curando pessoas. Deus pode estar usando a ciência para alcançar uma cura. Vamos orar, igreja, vamos orar. Esse é o momento em que nós devemos nos recolher diante de Deus e debaixo das suas asas inquebráveis e do esconderijo do Altíssimo se humilhar e orar ao Senhor. Mas guarde essa frase, é no ambiente de fé que nasce o milagre. Lembrem-se de tantas pessoas que foram diante de Jesus e Jesus dizia, o que tu queres que eu te faça? Eu diria, ó amada igreja, o que nós queremos que Deus faça nessa hora? O que nós queremos que Deus realize nesse instante? Peçamos ao Senhor, peçamos a salvação do nosso povo, peçamos a salvação de muitas outras almas, peçamos a consagração do povo de Deus, peçamos também curas, livramentos em todas as áreas. Percebam o quanto um pequenino vírus tão atroz, ele é tão destruidor que ele anivela todos nós. Agora, diante dessa pandemia, diante desse caos estabelecidos, pobres e ricos estão sendo tratados da mesma forma. Claro que com as suas diferenças hospitalares, é óbvio, mas eu digo o seguinte, atinge a todos, a todos.
seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa que não tem formação, indiferente da raça, da cor, todos nós somos anivelados, porque agora estamos diante de um fato novo. Mas o que queremos que Deus faça? O meu desejo é que Deus intervenha diante de todas essas situações. E o Senhor faça grandes coisas entre nós, grandes coisas entre o seu povo, na nossa nação. Eu sei que tudo isso que tem nos acontecido, tem acontecido sobre nós e Deus tem um propósito com tudo isso. Eu tenho certeza que sairemos melhores do que podemos imaginar. Que as lições por causa desse fato serão lições que jamais esqueceremos. Eu acredito que o mundo terá uma nova compreensão de várias coisas e de várias lições e aprendizados. Cada um de nós. Cada um de nós. Mas guarde isso no seu coração, é num ambiente de fé que nascem os grandes milagres. No ambiente de incredulidade e dúvida, o milagre é retardado. E no ambiente de provação a Deus, naqueles momentos em que nós muitas vezes decretamos fé estúpida e tola, ou mesmo provações de incredulidade, quem sabe você que me ouve está duvidando se Deus existe. Oh, querido, quer uma prova maior do que essa? Olha só a nossa vida, como ela é simples. Como diz a palavra de Deus, a vida de um homem é como uma erva, e a glória desse homem é como a flor da erva. Murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha a nossa vulnerabilidade. Olha como somos comparados a uma erva, e num momento como esse, vemos que assim somos. Então, não prove a Deus. Não pratique uma fé, eu diria, que tenta Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Lembrem-se que na tentação de Jesus no deserto, aconteceu algo muito curioso. O diabo tentou Jesus, mas Jesus sabiamente respondeu: assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, não tente a Deus. Quando, por exemplo, os guardas bateram em Jesus momentos antes da crucificação, venderam os olhos de Jesus, vedaram os olhos de Jesus e disseram: profetiza, quem é que te bate? Ali nós vemos a ignorância das pessoas. No ambiente onde as pessoas provam a Deus ou decretam fé estúpida, sobra a soberba, sobra a arrogância, e Deus não disputa com os soberbos. Deus apenas abate os soberbos. Esse é o momento de quebrantamento. Esse é o momento que talvez você diga assim para mim, como aquele pai que levou o seu filho que ficava possesso diante de Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Talvez a sua fé está passando por altos e baixos durante esse dia. Lembre-se que Jesus, quando começa o seu ministério lá em Cafarnaum, muitos dos seus vizinhos diziam: mas esse não é o filho de José, de Maria, do carpinteiro? Não estão aqui entre nós as suas irmãs e irmãos? E Jesus ali faz uma denúncia ao povo de Cafarnaum, dizendo que porque eles creram pouco em Jesus, pouca coisa Jesus faria. Continuando, naquele instante Jesus consola João Batista dizendo: sim, sou eu, pode falar para João. E Jesus tributa a João que ele realmente tinha sido um mensageiro fiel, e não apenas isso, mas nascido de ventre de mulher, o homem mais brilhante, depois, é claro, de Jesus Cristo. Em outras palavras, ninguém passará por essa existência sem cumprir o propósito de Deus. E quando Deus assim consente em recolher alguém,
é porque essa alma já cumpriu com tudo que Deus tinha para ele ou para ela. Não foi diferente com a vida dos apóstolos. Não foi diferente com o Mártir Estevão, o primeiro mártir da história. E depois com o apóstolo Tiago. E depois, mais para frente, com o apóstolo Paulo. Todos aqueles que são de Deus cumprem a sua missão. Creia no poder de Deus, creia na provisão do Senhor, faça o melhor para Deus, dedique a sua vida intensamente, que nesses dias, agora que passamos por esse momento, que possamos ser um alento de esperança e um alento de consolo. E para eu concluir, eu quero ler agora todo o capítulo de Isaías 55, porque eu quero acreditar que esse convite de Deus vai ser um convite muito importante, tanto para nós, filhos de Deus, a esquadriarmos os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus, e sermos agora úteis, e sermos agora uma esperança para aquele que perdeu a esperança. Sermos agora um alento para aquele que está sem alento. Sermos agora um ajudador para aquele que realmente precisa da nossa ajuda. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta com a nossa igreja para a gente atingir os nossos amigos, parentes e familiares. Deus conta com cada filho e filha de Deus num momento como esse. Simplesmente creia em Deus, porque é nesse ambiente que Deus faz maravilhas. E o texto de Isaías 55 diz assim, eu quero ler com todos vocês. Venham, todos vocês que estão com sede. Venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apresentarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhes concedeu esplendor. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos seus. Assim como a chuva e a neve descem sobre dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir somente semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseira bravas crescerá a murta.
Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Voltemos ao Senhor, clamemos ao Senhor e supliquemos a Ele, porque é tempo de buscar a Deus. Deixo essa palavra ao coração de todos vocês e continuaremos dando sequência aos nossos trabalhos via redes sociais, e qualquer dúvida nos procure nos nossos canais internos, nós deixaremos todos os links à disposição dos irmãos, e esse é o momento que Deus vai revelar a sua glória sobre todos nós. Eu quero orar com você e quero clamar a Deus por todos nós. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse convite do Senhor a todos nós. E mais uma vez eu te peço a tua misericórdia e peço, derrame uma fé poderosa sobre cada servo teu e cada serva tua, para que possamos cumprir com todo o teu querer e realizar toda a tua vontade. Em nome de Jesus eu te agradeço e peço a tua bênção sobre cada um que ouviu, está ouvindo e ouvirá essa palavra. Em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo, da nossa igreja local. É assim, Pai, que eu oro, pedindo a tua misericórdia sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja local. Tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.